Boa tarde, quarto ano, tudo bom com vocês? Meus amores, em nossa aula de matemática de hoje, vamos aprender a transformar os números decimais em frações. Então, vamos lá? Então, todo número cuja representação decimal for infinita, que tenha um fim, pode ser escrito na forma de uma fração com denominador 10, 100, 1000 e etc. Preste bem atenção aqui. Aqui eu tenho um quadro, ele está dividido em 4 partes, então eu tenho aqui 8 décimos. Aqui ele está em forma de número decimal. Para que eu venha transformá-lo em uma fração, eu vou repetir o número, no caso aqui, o 8, o 0. Eu poderia repeti-lo, mas não há necessidade, porque 0 à esquerda não tem valor. Então, eu vou repetir o número 8 e vou contar quantas casas decimais eu tenho após a vírgula. Então, após a vírgula, eu tenho uma casa decimal. Então, eu vou colocar o número 1, porque como está escrito lá em cima, todo número cuja representação decimal for finita, que tem um fim, pode ser escrito na forma de uma fração com o denominador. Denominador é a parte que fica embaixo da fração. 10, 100, 1000 e etc. Então, no caso, o meu denominador, eu colocarei o número 1 e vou contar quantas casas decimais eu tenho após a vírgula. Após a vírgula, eu tenho somente o número 8, uma casa decimal, que corresponde a uma casa decimal. Então, eu coloco 0. Então, aqui eu tenho 8 décimos, que corresponde a 0,8. Ao lado, eu tenho 0,65. Como eu falei, vamos fazer novamente. Repetimos o número. No meu denominador, eu vou colocar o número 1 e contar quantas casas decimais eu tenho ao lado direito da vírgula, que aqui nesse caso eu tenho dois números, duas casas decimais, o 6 e o 5. Então, eu vou acrescentar 2 zeros ao número 1, que ficará 100. Então, aqui eu tenho uma fração, 65, o número que eu repeti, e no meu denominador eu coloco o número 1, sempre vou colocar o número 1, e vou contar quantas casas decimais eu tenho depois da minha vírgula, do lado direito. No caso aqui, 65 correspondem a 2 casas decimais. Então, vou colocar 2 zeros. Embaixo, eu tenho 5,36. Eu vou repetir o número ao lado sem repetir a vírgula, sem colocar a vírgula, tá? Eu vou repetir somente o número, 536, sem a vírgula, porque todo número com vírgula representa um número decimal. Então, eu vou somente repetir o número e vou contar quantas casas decimais eu tenho ao lado direito da vírgula. Eu coloco o número 1 e conto quantas casas eu tenho. São 2. Então, aqui eu tenho 536 centésimos. Ao lado, eu vou repetir o número sem a vírgula. Todo número à esquerda, todo zero
ao lado de qualquer número, ele não tem valor. 0 à esquerda não tem valor. Então, não há necessidade de que eu venha repeti-lo ao lado. Eu posso excluir os zeros à esquerda. Então, vou colocar somente o número 47. Embaixo eu coloco o número 1 no meu denominador e conto quantas casas decimais eu tenho ao lado direito da minha vírgula. E aqui, no caso, eu tenho o 0, o 4 e o 7, que correspondem a 3 casas decimais. Então, eu vou acrescentar ao lado do número 1, 3 zeros. Então, no primeiro exemplo, eu tenho 8 décimos. Abaixo, eu tenho 5 inteiros e 36 centésimos, 65 centésimos, 47 milésimos. Por exemplo, aqui eu tenho o número 2,3, certo? Eu tenho, então, o número 2,3. Vamos encontrar a fração correspondente a este número decimal. Então, o que você deve fazer? Você deve repetir o número sem a vírgula, tá? Você vai repetir o número 2,3 sem a vírgula. Aqui está o número 23. No meu denominador, vou acrescentar o número 1 seguido de zeros, no caso, à direita. A quantidade de zeros vai depender da quantidade de casas decimais que eu tenho ao lado direito da minha vírgula. Aqui neste caso, eu tenho o número 3, que corresponde a uma casa decimal. Então, eu vou acrescentar um zero. Essa fração lê-se da seguinte maneira: 23 décimos, que corresponde a 2 inteiros e 3 décimos. Aqui nós temos outro exemplo: 5,42. Eu tenho aqui 5 inteiros e 42 centésimos. Como eu vou representar esse número em forma de fração? Eu vou repetir o número sem a vírgula, 542. Depois, eu vou colocar no meu denominador o número 1. Sempre eu vou colocar o número 1 acrescido da quantidade de casas decimais que serão representadas pela quantidade de números que eu tenho do lado direito da vírgula. No caso aqui, eu tenho o número 4 e 2. Eu tenho 2 números, 2 algarismos, e que correspondem a 2 casas decimais. Então, eu vou acrescentar 2 zeros. Então, aqui eu tenho uma fração que podemos ler como 542 centésimos.